Bem-vindos ao vídeo de hoje, continuando o vídeo de história complementar. Hoje vamos abordar do contexto geográfico histórico os mesopotâmicos, mais especificamente os babilônicos, já entre terceira parte para frente. Um vídeo complementar de informação. Complementar de informação histórica, os babilônios com a base dos povos mesopotâmicos entre o quarto, terceiro e segundo milênio antes de Cristo, começando na agropastoril com todas as diversificações de produção de terras e comércio, cidades e estados, em certas posições, a aristocracia, uma certa nobreza, as características que vemos em muitos milênios posteriores na história. Começando a partir daí, especificamente os babilônicos, que vieram bom tempo depois, entre o primeiro milênio antes de Cristo, fala para especificamente segundo, entre 1900 a 1800 antes de Cristo. São povos de origem semita que vem do sul da Arábia, na Península Arábica, e nesse contexto de houve antes e continua acontecendo o processo por migrações, diáspora de povos chegam ao sul do atual da região do Iraque, onde se vê Mesopotâmia começam a se mesclar, a se unir, a se diversificar, a se popular e a evoluir, a tomar conta daquela região também já carentes, vazada e também comprometida, porque pós os impérios vem uma divisão com conflitos dividido e meio sem uma ordem tão uma ordem tão hegemônica, já bem diversificada em tons infinitas características de dialéticos de língua, de língua e cultural, principalmente. Então começam a se expandir, mas não unificados a regiões, a terras, a cidades, a estados, mas não unificados, até mudar entre 1790, século 18 do segundo milênio antes de Cristo, 1790 a 1750, com o nascimento, a vida e a morte, com a vida de Hammurabi, que começa como um rei da própria Babilônia, começa como não unificado, dividido, só que ele com força, enérgico, e desde jovem assumiu, com 42 anos de reinado, inicia o processo de centralização, unificação interna, externa e expansão dos seus domínios, confusões com dialéticos, principado, adoções de tudo novas técnicas para criar realmente uma civilização bela, uma civilização realmente cumprir um grande primeiro passo, unificando com um exército permanente, um exército bem já, é claro, não dá para comparar, mas evoluindo, mas também realmente investiu em um exército permanente, unificando as dialéticas também. Ali, se a dialética depois se a gramática se desenvolveu, o processo gramatical evoluindo, estudando, expandindo, defendendo fronteiras entre o leste, o sul e o norte, onde estavam assírios,
não os assírios que vê no século oitavo, mas os assírios daquele período com aquele reino e outros povos invasores que também são os elamitas e outros que também que derrubaram os sumérios e os arcadianos, milênios anteriores, né? Defendeu, expandiu, dominou e venceu, impôs a sua cultura, o seu modo, que já acontece bastante nesse contexto desde sempre, até antes dele não foi diferente naquela época, impor o seu modo de cultura até um certo ponto em outros povos e as suas práticas e as religiosas, hegemonizando em tudo e também transformações social que também é vista em outras civilizações posteriores, dando o germe, dando o início para nascer mais outras centenas de civilizações posteriores daquele período em diante e transformando a Babilônia em uma cidade grandiosa da antiguidade, com construções gigantes que continuam posteriormente. Foi muito trabalhado naquele período durante, diferente do antes, de antes, tem uma divisão entre de antes, durante, posterior, com as leis, com a codificação, a jurisdição que já existe e juridizando, organizando, fazendo o processo burocrático sistemático, fazendo com punhão de ferro, começando pelo Código de Hammurabi, as leis talhadas, escritas em um monumento de pedra, em um monumento de pedra, porque mais comum era se ver as leis por fala, costume oral ou por algumas ou outras características e tinha uma mudança constante com a ajuda dessa burocracia, um monumento de pedra, um código de Hammurabi que ficou bem conhecido durante e posterior serviu de base para civilização aprimorando-se que claro, naquele período também do antes, durante, as leis rígidas, severas, muito a parte negativa. Apenas, na verdade, não sendo relativo, realmente não sendo relativo, às vezes não tão justo, de muita pena de morte, com enforcamento e outras coisas, muitas leis severas de punições, torturas para todos os tipos de crimes e delitos, mas por severidade na certa durante aquele período e ainda posteriores. Mas tem uma mudança com as codificações e leis escritas, deu uma mudada para realmente fazer dar certo. E também as leis de Talião, que são as leis rígidas para aquela sociedade específica, e a divisão e também bem organizada em pirâmide dos acima, sacerdotes que estão no tem o rei, o próprio Hammurabi, também tem lá os líderes, os sacerdotes, uma certa classe de elite, a nobreza, uma certa nobreza, ricos comerciantes, privilégios, outros membros de soldados, capitães e muitos outros, segunda base entre servos de palácios nessa época se construía muito para servos de palácios de construções
servos, alguns certos comerciantes, alguns trabalhadores livres, quer dizer, também servos, alguns certos trabalhadores em várias outras funções daquela sociedade, como artesãos, os mais conhecidos como que trabalhavam em campo, e abaixo tinha realmente os escravos por guerra, porque tem uma diferença entre a escravidão colonial e a 1500 e a escravidão na época. Tem mesmo, mas ainda é escravidão na base aí realmente de realmente não ter uma dignidade, tanto é óbvio. Escravidão é escravidão, mas escravidão por dívida e guerra, povos vencidos. E povos vencidos que eram os escravos trazidos de guerra, escravidão por dívida, e ficava sobre sobre a lei do próprio proprietário, naquele contexto específico. Então, mas também o Império pós-era de Hammurabi se esfacelou em um certo período, não do. Porque o primeiro Império Babilônico se esfacelou, continuou, mas se esfacelou um certo período pós-Hammurabi, após o seu sucessor e outros. Se esfacelou até continuar a história com outros povos. Então, não continua. Então, termina aqui o vídeo de hoje. O vídeo de uma complementação histórica.